Fala galera, aqui é o professor Lobão do canal Mais Gel e nós vamos agora estudar o processo de colonização de Goiás a partir da descoberta do ouro. Mas antes precisamos estudar um momento muito importante que foi determinante para a colonização de Goiás, que foi a chamada União Ibérica. Conforme foi dito na aula anterior, Portugal e Espanha dividiram o Brasil em duas partes, através de um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, aonde a porção leste dessa linha seria de Portugal e a porção oeste seria da Espanha. Porém, no final do século XVI, quando o trono de Portugal ficou vago, a Espanha declarou que essa região era dela e Portugal e Espanha viraram uma coisa só. Isso aconteceu de 1580 a 1640. Portugal ficou sem nenhum herdeiro porque o rei morreu e o tio dele que assumiu morreu logo depois. E como existiam parentescos entre o rei da Espanha e o rei de Portugal, o rei da Espanha tentou assumir o trono e controlar toda a região. E se Portugal e Espanha viraram uma coisa só, isso quer dizer que as terras também no Novo Mundo virariam de um dono só. E o Tratado de Tordesilhas então ficou sem efeito. Porém, em 1640, Portugal teve um novo rei, houve a separação entre Portugal e Espanha, e aí houve um processo de litígio entre esses dois países, porque durante esse momento muitos portugueses avançaram por Tordesilhas, porque não havia mais efeito sobre isso. E aí esse litígio, essa briga durou 110 anos, até que em 1750 houvesse um novo tratado que dividisse as terras. Era o chamado Tratado de Madrid. E a partir desse momento, então, o Brasil ficou bem maior do que originalmente foi estipulado por Tordesilhas e Goiás ficou integralmente tendo posse de Portugal. Lembrando que a colonização do ouro ocorreu durante o Brasil colônia no século XVIII. Então, essa União Ibérica foi muito importante para que Goiás fosse de Portugal. Várias bandeiras foram para Goiás desde o final do século XVI. O século XVII foi marcado por muitas buscas, muitos grupos vieram para cá, porém não houve a real fixação. E isso ocorreu devido ao fato de que eles não tinham descoberto o ouro em quantidade para poder iniciar uma colonização. Uma das bandeiras que foi para Goiás no século XVII foi a bandeira do Anhanguera Pai. Em 1682, Bartolomeu Bueno da Silva Anhanguera Pai esteve no território do sul de Goiás, onde encontrou vestígios de ouro na região do Rio Vermelho, aos pés da Serra Dourada, onde hoje está situada a cidade de Goiás. A região era habitada pelos índios goiáses. Na ocasião, o experiente bandeirante, percebendo que os índios estavam usando adornos que possuíam pequenos pedaços de ouro, teria ateado fogo em uma bateia cheia de aguardente para forçar os índios a lhe mostrar onde eles haviam encontrado o precioso mineral. Diante da cena inusitada, os índios teriam começado a gritar Anhanguera, Anhanguera, que no idioma tupi significa diabo velho, dando origem ao apelido do bandeirante. Porém, o Anhanguera Pai não descobriu o ouro e Goiás não foi colonizado nesse século, que é o século XVII, que foi de 1601 a 1700. Porém, no século XVIII, o Anhanguera Filho, em 1722, inicia-se uma bandeira com aproximadamente 500 homens, 39 cavalos, 152 armas e 2 religiosos. Essa bandeira durou aproximadamente 3 anos. E foi nesse momento que foi descoberta uma grande jazida de ouro e iniciou a colonização de Goiás. Então, a colonização efetiva de Goiás aconteceu no século XVIII, a partir então de 1725.
Nesse momento, com essa descoberta, o governador de São Vicente, que era a capitania, né, da qual pertencia Goiás, nomeou Anhanguera Filho como superintendente das minas para iniciar o povoamento, e este fundou o Arraial de Santana, que depois se tornou a cidade de Vila Boa, hoje cidade de Goiás. Essa cidade foi a primeira capital do estado, deixando de ser a partir de 1937, quando Goiânia foi efetivado como tal. A organização do poder na época mineradora estava baseada no superintendente das minas, que tinha um comando sobre a região, e ele estava acima de três grandes importantes, que era o ouvidor-mor da justiça, o capitão-mor, que é da defesa, e o provedor-mor, que é das finanças. Em 1739, o Arraial de Santana foi elevado à condição de vila, foi chamado de Vila Boa de Goiás. A partir desse momento se tornou uma estrutura política de organização, onde os homens bons da vila, os ricos, católicos e brancos, escolhiam então quem estaria no comando, né? É lógico, recebendo as ordens aí do superintendente, que tinha o poder total. A partir daí então começa a efetiva colonização, pois você vai ter uma estrutura política em Goiás. À medida que Goiás ia avançando em importância, houve a necessidade de você separar, desmembrar de São Vicente, para que o comando fosse feito diretamente na capitania, no local, e não à distância. E em 1749 houve então essa separação, quando o Conde dos Argos chega para Goiás e se torna o primeiro governador. Ele era o Dom Marcos de Noronha. Ele foi nomeado em 44, mas chegou só em 1749, e a partir daí Goiás se tornou uma capitania independente. O povoamento em Goiás ocorreu de forma dinâmica, onde as pessoas iam mudando de um lado para o outro à procura de cada vez mais ouro. Quando uma região se esgotava e outra região era descoberta, as pessoas mudavam de um lado para o outro. Nessa época você tinha os Arraial de Santana, que era a capital, além de Arraial da Anta e Ouro Fino, e também outras cidades, como por exemplo Santa Rita, Guarinos, Água Quente. Também tínhamos Nossa Senhora do Rosário da Meia Ponte, atual Perinópolis, e a cidade de Santa Cruz. E pode-se perceber que, nesse processo, a região sul de Goiás se tornou mais importante e mais avançada que o norte. Atualmente, essa porção norte de Goiás se desmembrou, é o estado do Tocantins. Então, desde o começo da mineração, você vê que o sul foi mais privilegiado, mais desenvolvido, e o pessoal do norte sempre teve aquele caráter de tentar se desmembrar. Inclusive até tentou no século XIX, mas só efetivou-se no século XX, final do século XX, com a proclamação do Tocantins em 1989. Uma coisa muito importante para se destacar nesse processo de colonização de Goiás era a forma como você tinha a relação entre Brasil e Portugal. Era o chamado Pacto Colonial, onde a colônia fornecia matéria-prima e gêneros tropicais, e a metrópole fornecia produtos manufaturados e escravos. A metrópole tinha um comando total e proibia a colônia de fazer comércio com outros países. Dois tipos de processo de extração de ouro aconteceram em Goiás: o ouro de mina e o ouro de aluvião. Porém, o ouro de aluvião foi o mais desenvolvido, era mais fácil de achar. Então, aquele onde o escravo ficava no rio, com a bateia, né, minerando e procurando em cada data, em cada espaço, o ouro que lhe era devido. Não se sabe ao certo a quantidade de ouro que foi produzido em Goiás, porque os números já são muito imprecisos. Porém, o que se faz é uma estimativa de acordo com a quantidade de escravos e a produção de ouro que acontecia ano após ano. De acordo com essa estimativa, Goiás foi o segundo estado da mineração, atrás de Minas Gerais e um pouquinho à frente do Mato Grosso. Para poder organizar a colonização, você tinha alguns impostos que eram pagos em Goiás. O principal imposto era o quinto, 20% sobre o ouro que era descoberto. Toda vez que o ouro fosse descoberto, ele teria que ser fundido. A parte devida para a coroa era retirada os 20%, o quinto, e o restante ficava com o descobridor.
Além do quinto, outros impostos foram importantes nessa época, como por exemplo as entradas, que era sobre circulação de mercadorias, os dízimos, que é sobre a produção agropecuária, as passagens, que eram sobre o trânsito nos rios, os ofícios, que eram sobre licitação de cargos públicos, e as cisas. Cisas eram os impostos sobre o comércio de escravos. As principais características da sociedade mineradora eram seu povoamento sazonal, onde as pessoas mudavam de um lado para o outro de acordo com as descobertas de ouro, povoamento bastante dinâmico, as pessoas ficavam mais na cidade, não tinham interesse pelo campo, então era urbano, o comércio era muito desenvolvido e, como era uma região mais isolada, era bastante militarizado. A estrutura social da região de Goiás era baseada em uma pirâmide, onde no topo estavam os ricos mineradores, as autoridades da coroa portuguesa, no meio estavam os pequenos mineradores, comerciantes, tropeiros e os profissionais liberais, e na base, no trabalho e no esforço, estavam os escravos. Nesse momento também nós tínhamos aí várias tribos que faziam parte do processo da sociedade de Goiás. As mais importantes etnias que nós tínhamos eram os caiapós, os chavantes, os goiáses, que deram nome ao estado, crixás, os araés, os xerentes, os carajás e os acroás. Durante esse processo de mineração, alguns escravos que conseguiam descobrir ouro em uns momentos de folga conseguiriam comprar a sua liberdade, a sua chamada alforria. Porém, os negros e os mestiços na sociedade não eram respeitados. Por mais que eles tinham liberdade, eles ficavam sempre à margem dessa sociedade. Como existiam poucas mulheres brancas que se aventuravam a ir para o interior do Brasil, a miscigenação foi muito grande, a mistura especialmente do branco com o negro, mas também tinha a miscigenação do branco com o índio. Então esse processo foi muito forte em Goiás. A mineração foi muito importante em Goiás, porém durou pouco tempo. Em 1778, as novas minas não estavam surgindo mais e as minas já conhecidas estavam perdendo a sua produtividade. E aí, em pouco mais de 50 anos, começa o declínio da economia mineradora. Durou muito pouco, porém foi muito importante para a colonização e para o surgimento do estado de Goiás. Na próxima aula vamos continuar falando sobre a cidade mineradora e a transição do ouro para a pecuária. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, isso é muito importante para a gente. E se você estiver gostando aí das aulas de História e Geografia de Goiás, não deixe de compartilhar, ajudar o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado e até mais, Gel.